Eu já fiz muitas sabatinas aqui e nenhuma delas nunca me surpreendeu. E, na verdade, eu participo de sabatina. Assim como qualquer cidadão simples que faz uma faculdade, é ouvido por uma banca no seu TCC. Na sua fala, eu já vi falas profundas, significativas, e que geraram alguma expectativa em mim, principalmente a de Alexandre de Moraes. Nunca ouvi ninguém falar sobre liberdade com tanta propriedade e profundidade. Eu disse ao sabatinado Fachin aqui um dia, não se separa um homem das suas convicções. Porque ele disse a mim, senador, depois que o homem põe a toga nas costas, começa uma nova vida, muda tudo. Eu disse, não, um homem nunca será separado das suas convicções. Veja o comportamento deles. O maior violador de direitos humanos do mundo hoje, um dos top 5, chama-se Alexandre de Moraes. E fez aqui uma sabatina falando de liberdade, um verdadeiro encanto. E é um violador de direitos humanos, um verdadeiro tirano hoje na Suprema Corte do Brasil. Se eu pudesse colocar o áudio aqui, senhor Messias, eu não vou colocar, mas eu tenho aqui a fotografia desse dia da sua entrevista e que o seu timbre é totalmente diferente, porque aqui nessa sua entrevista, o seu timbre de voz e a sua maneira de colocar não é a mesma produção da sua repetição hoje. Eu quero ler aqui um trecho onde o senhor diz, nós pedimos a prisão preventiva dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. Não podia ter um outro resultado. E ele determinou a prisão dessas pessoas a meu pedido. As minhas posições, elas são conhecidas e divulgadas há muito tempo. Nada contra a pessoa do cidadão, mas contra as suas atitudes. E assim eu faço na tribuna do Senado e aqui, ao longo de 3 mandatos, nessa casa. O senhor está vendo essa menina de preto aqui? Isso aqui é luto. Ela é a filha do Clezão. Ele morreu nas vísceras do Estado, preso nesse dia em que o senhor dá uma entrevista, onde o senhor se gloria de ter feito esse feito. Um homem foi preso aqui dentro. As suas respostas e as perguntas do senador Everton realmente mudam o meu roteiro. Porque não sei, em 2016, quando o MST, quando os Black Blockers, quando a CUT invadiram a esplanada dos ministérios e queimaram tudo e deram um prejuízo absolutamente maior do que houve. Aliás, não tinham pessoas ali com características de terrorismo ou de qualquer tipo de invasão e violação do Estado de Direito. Tinha vandalismo, tinha sim. Mas como classificar essas pessoas como terroristas e os vândalos em 2016? Invadiram a Câmara dos Deputados, o MST, invadiram o Supremo Tribunal Federal, quebraram também. E nada foi feito, era só movimentos que estavam reivindicando. Por isso, eu pergunto a Vossa Excelência, a pena de Débora do Batom porque ela pichou um patrimônio público, essa pena é justa? O senhor no Supremo Tribunal Federal, numa condição de ministro, daria uma pena de 14 anos para uma mulher que escreveu uma frase do presidente da Suprema Corte? Cabe a um presidente de uma Suprema Corte olhar para o seu povo e chamá-los de mané? Perdeu, mané. Eu faço uma pergunta. Quem botou fogo na estátua de Borba Gato? Claro que não foi Vossa Excelência. Mas eles eram vândalos ou era só um movimento? Mas eles não foram presos. E Débora tem 2 crianças e está presa
com pena de 14 anos. E escrevendo ali uma frase do presidente da Suprema Corte. Aqueles que estão presos e já julgados e com multas altíssimas, 14, 15, 17 anos, multas altíssimas, pessoas idosas. Eu visitei muitas vezes a colmeia, visitei muitas vezes a Papuda. Eu estive ali e exerci a minha fé, como Vossa Excelência diz que é a sua, orando por aquelas mulheres, com aqueles homens que lá estavam, doentes, gente com câncer. Onde é que existe golpe de Estado sem Forças Armadas, sem arma, sem coturno? Mas essas pessoas estão pagando até hoje por isso. Mudo o rumo da minha fala, porque, na verdade, eu começaria por um outro lado, que é essa tentativa de dividir. Até recebi um panfleto, até guardei, não vou falar o nome de quem estava distribuindo isso aqui, tentando dizer que o servidor público, no exercício da sua função, ele tem que exercer a sua função e isso o separa das suas emoções. A resposta que o senhor dá como AGU para a sistolia fetal é uma vida pronta. Vossa Excelência sabe disso. Isso aqui é uma vida pronta. Tem 22 semanas. Uma resposta para quem? Para Alexandre de Moraes, que não tem sentimento, não tem empatia. Aliás, eu acho que aquilo ali é um cadáver com uma entidade numa mente de alta periculosidade, sem qualquer simpatia ou empatia. Aqui nas suas respostas, está aqui na minha mão o que a AGU fez. Não tem essa conotação que o senhor colocou aí agora. Ninguém nunca me deu essa surpresa de ser sabatinado aqui. Aqui eu escuto os melhores discursos, eu escuto as melhores respostas. E hoje nós temos a Suprema Corte. A Suprema Corte que Vossa Excelência colocou, ela não existe nem no país de Alice. Nós temos hoje uma Suprema Corte que é um grupo ideológico e malvado. Um grupo de militantes. Eu quase não vou lhe fazer pergunta, mas eu pergunto, é normal um ministro de Suprema Corte fazer apologia ao crime ou se manter no crime, enquanto esse poder legislativo que o senhor diz que respeita a separação dos poderes, e aí um ministro que é relator de um processo em que ele faz parte, porque ele tem um cassino que é proibido no país. Isso é normal? Vossa Excelência, na Suprema Corte, que tipo de procedimento, de que lado Vossa Excelência ficaria? Os escândalos do Banco Master, que envolve ministros viajando em avião de Vocaro, viajando com advogado de Vocaro, e tanto dinheiro dentro de um só escritório de um ministro da Suprema Corte, nós estamos vivendo dias de normalidade. Vossa Excelência citou o voto monocrático, a canetada monocrática. Ô, Magno Malta, vou concluir. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Eu vou concluir. Vou concluir. Uma Suprema Corte que submete o país às afrontas de Gilmar Mendes, por exemplo. Ele é homofóbico. Quando ele ataca o Zema dizendo que poderia chamá-lo de homossexual, Vossa Excelência que fala em inclusão, eu teria muita coisa. Porque hoje, não tocar nesses assuntos é não fazer justiça a esse cidadão aqui, que morreu nas vísceras do Estado, quando o próprio PGR pediu a sua soltura. Então, a mim tem muita contradição, e eu gostaria de ouvir, o tempo é curto, e já encerrou o meu tempo, muito curto, e eu gostaria de ouvir Vossa Senhoria a respeito desses assuntos. Eu não tive tempo de fazer a pergunta sobre a sua peça, quando a sintonia fetal
um assassinato altamente brutal. Senador se mata uma criança com Magno uma injeção Malta, no coração. para seguirmos o Senhor presidente, regimento, eu infelizmente, o peço a tempo é muito compreensão curto, de Vossa Excelência. mas